Oi. Bom, gente, boa noite. Mais uma noite de atuação agora do nosso evento de odontologia hospitalar, né, do nosso primeiro congresso online. Hoje com a temática de interações medicamentosas para o interesse odontológico. E hoje temos a grande satisfação de receber a professora Juliana, lá da Universidade de São Leopoldo Mandique, né, de Ela está Campinas. no ponto. Okay. A Cristina. Carminha, seu microfone está ligado, Carminha. E do nosso amigo, colega aqui, Dr. Pedro Jorge, também bucomaxila aqui de Maceió. Doutora Juliana é doutora na área de farmacologia e com grande experiência na área. O Dr. Pedro Jorge é aqui da disciplina terapêutica. Então, acho que vai ser uma interação muito bacana para todos. E vamos começar mais essa noite de eventos, né? Sejam muito bem-vindos, professora Juliana, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste, sinta-se em casa, fique à vontade e estamos aqui para aprender bastante com a senhora, tá? Então, fique à vontade, professora, pode começar. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite de participação, tá? Então, fiquem aí à vontade e a gente vai repassando para vocês as eventuais dúvidas que forem acontecendo. Ok? Então, boa noite, podem começar. Pedro, quer fazer alguma consideração? Pedro, você quer iniciar, falar alguma coisa? Professor Pedro? Pode ser, professora, ok. Um pensamento que eu tenho formulado nesses tempos de pandemia, e como o professor Henrique falou, eu sou cirurgião bucomaxila, então eu tenho um certo contato com alguns colegas médicos no hospital, é que a verdade de hoje, ela não necessariamente vai ser a verdade de amanhã. Especialmente no Covid. Especialmente no Covid, onde a gente tem uma situação que demanda pressa para uma resposta que não é tão rápida. Então, eu percebo que os protocolos medicamentosos, eles têm mudado, eles variam de instituições. Longe de mim estar criticando, mas eu escuto alguns colegas falando que instituições que nunca fizeram nenhum estudo agora apresentam resultados fantásticos. A gente já viu alguns resultados desses, né, logo no início. Alguns estudos com muitos vieses, e uns vieses enormes, mas que a gente compreende que nessa fase que a gente se encontra é difícil a gente traçar uma metodologia bem delineada, e o tempo, na verdade, ele está sendo o nosso aliado, mas às vezes ele parece também não ser o nosso aliado. À medida que o tempo vai passando, a gente fica com mais pressa, mais doentes são acometidos, mas, em compensação, a gente começa a entender a doença melhor em relação à epidemiologia e, principalmente, comportamento. Né? Então, a gente vamos tentar levantar aqui alguns aspectos nesse sentido, com algumas situações que valem a pena ser elucidadas. Eu acho que a gente pode começar aí através da aula e à medida que forem surgindo essas dúvidas e esses possíveis links, acho que a gente pode estar levantando esse bate-papo aí. O que é que a senhora acha? Tá ótimo. Vou fazer algumas considerações, Pedro, inicialmente. Eu queria agradecer, né, obviamente, o convite de estar aqui. O professor Henrique, quando me apresentou e fez a introdução, falou para eu me sentir em casa. Tá baixo? Tá melhor agora? Para mim tá ok. Ok? Para mim tá. Tá legal, pessoal? Para mim tá legal. Estou escutando bem tranquilo. Tá ótimo. Estou escutando bem também aqui. Voltando aí, né, nas palavras do professor Henrique, ele falou para eu me sentir em casa, né, e eu me sinto muito em casa.
em Maceió, já fui para Maceió várias vezes, conheci a Carminha, né, numa dessas idas aí para Maceió. Eu não lembro se foi num congresso da Uniodonto, né, exatamente como que foi, mas foi numa dessas idas aí para Maceió. Eu teria um outro evento aí em Maceió, agora em setembro, de sedação, que infelizmente foi cancelado, né, para o ano que vem. Foi acho que no de odontopediatria, é verdade, a Carminha está me lembrando ali. Então, me sinto muito em casa em Maceió. A minha última viagem antes da pandemia foi para São Miguel dos Milagres, então gosto bastante aí de Alagoas de forma geral, né? Então, me sinto bem em casa aí, tá? Quando eu não sei por que tá baixo para alguns e tá bom para outros, pessoal. Infelizmente, eu não conheço essas tecnologias aí. Se vocês quiserem, eu posso tentar tirar o meu fone e falar direto, mas acho que pro microfone não muda muita coisa. Vamos ver. Fica melhor assim? O áudio fica melhor assim? Sim? Então tá ótimo. Então seguimos dessa forma, porque para mim não faz diferença usar o fone. Então, quando a Carminha me procurou, né, para falar sobre interação medicamentosa, quando ela me procurou para falar sobre interação medicamentosa em tempos de Covid, né, a primeira coisa que eu falei para ela foi, basicamente, o que o professor acabou de mencionar. Essa doença é uma doença nova, é uma doença que a gente está conhecendo agora. Os estudos são rápidos e publicados em 1 ou 2 dias. Eles raramente passam por um revisor um pouco mais rigoroso. São estudos muitas vezes com N pequenos. São estudos que muitas vezes têm viés, e não viés no sentido negativo, mas no sentido da pressa mesmo e de um rigor metodológico que às vezes é difícil de se manter nesse sentido. Então, na verdade, a gente ainda tem muitas dúvidas e incertezas, né, em relação à Covid propriamente dito. Outra coisa que eu falei para a Carminha, né, foi que dentro do que eu vejo de interação medicamentosa para a odontologia, eu vejo 2 grandes preocupações em relação à Covid e à odontologia, e aí a gente pode separar isso, por exemplo, o que eu quero dizer por exemplo, um paciente que está assintomático e vai ao seu consultório para um atendimento espero que urgência, porque é o que a gente está fazendo hoje, e aí ele pode estar assintomático e com uma pulpite, e você prescreve, por exemplo, um anti-inflamatório não esteroide, uma classe aí que é muito usada na endodontia, na pulpite, você prescreve online, e aí você tem alguns trabalhos levantando a possibilidade de agravamento da COVID em função da utilização de anti-inflamatórios não esteroides, incluindo ibuprofeno, que foi bastante comentado, inclusive, em sites extra-científicos, por exemplo, Google e etc., e aí você teria esse risco de uma possível agravamento da doença. Outra coisa que a gente poderia imaginar é um paciente pós-Covid, recuperado, mas com uma sequela cardíaca, por exemplo, porque ele usou a cloroquina, junto com a azitromicina, e aí ele é um paciente que traz uma cardiopatia já em função da tríade, né, COVID, cloroquina e azitromicina. E aí talvez ele traga para você uma insuficiência cardíaca, ou talvez ele te traga uma arritmia, talvez ele te traga uma preocupação maior em relação a algumas classes, né, que a gente prescreve, por exemplo, os próprios anti-inflamatórios não esteroides, e aí a gente entra com uma preocupação com vasoconstritor adrenérgico, e talvez também com o tipo de antimicrobiano prescrito, sabendo que alguns macrolídeos, especialmente a azitromicina, elas podem aumentar o intervalo QT, e aí levar a alguns casos de falência cardíaca fatal. Então, é bem complexo, é um terreno complexo, né, para a gente pisar aí, mas são essas basicamente as preocupações que eu vejo, né. Os 2 maiores grupos aí de preocupação, com toda certeza, anti-inflamatórios não esteroides e antimicrobianos do tipo azitromicina,
né, que é um azalídeo, mas na verdade a gente classifica como macrolídeo, né, e dependendo da condição cardíaca do paciente, a gente teria uma preocupação maior com vasoconstritor adrenérgico. Claro que esse paciente que passou pela COVID, ele pode ter também uma sequela renal, e aí a gente vai ter, obviamente, tudo que for excretado via renal retido ou mais tóxico para esses pacientes, e algumas classes que a gente usa que são bastante nefrotóxicas, por exemplo, né, os próprios anti-inflamatórios não esteroides, a grande classe dos AINES, e aí uma relação direta com o aumento da pressão arterial e assim por diante. Então, a complexidade da doença e a complexidade sistêmica que esses pacientes vão trazer para a gente, com toda certeza, são bem grandes, tá? Eu não sei se quer fazer alguma consideração, professor. Ainda falando nessa questão do ibuprofeno, professor, a gente ainda pode tentar puxar um link para alguns medicamentos antihipertensivos. Sim. Os inibidores da ECA também, a gente tem essa preocupação inicial também que se teve com esse grupo de pacientes, e pelo fato também de boa parte da ECA, principalmente 2, está situada no pulmão, levantou-se também a possibilidade dos asmáticos. Então, aqui são mares nunca navegados que começam a surgir hipóteses e teorias que durante o curso da pandemia se vai confirmar ou não. Sim, tudo que a gente tiver de interferência de cascata inflamatória, incluindo esse monte de citocinas que são formadas aí, e tudo isso que o Covid é devastador, né, nesse sentido, e drogas que interagem aí com esse sistema, muito provavelmente a gente vai ter alguma consequência. Aí, se você me perguntar qual, eu vou te dizer, essa é a pergunta do milhão. A gente não sabe ainda. Então, infelizmente, a gente vai ter que ter bastante paciência, se é que a gente vai ter como ter essa paciência, e pisar sempre em bastante evidência, para poder tentar nortear aí. E uma coisa que o professor Pedro falou, e assim, eu concordo 100%, é que a gente não tem um protocolo. A gente não tem, infelizmente, assim, olha, vamos usar cloroquina, porque apesar de todos os efeitos colaterais, vai funcionar. E, na verdade, a gente está dando, entre aspas, né, a gente está dando tiro no escuro. Porque, na verdade, a gente vê muitas mortes, né, e aí, infelizmente, a gente tem o apelo todo, né, desse vírus devastador, e são terapias, vamos dizer assim, entre aspas, pelo amor de Deus, entendam o que eu quero dizer, tentativas desesperadas, vamos dizer assim, né, de tentar conter, de tentar melhorar prognóstico, de tentar diminuir o impacto de mortalidade e de morbidade, e a gente vendo 600, 700, 800 mortes por dia, Estados Unidos batendo recorde de 1.000 mortes por dia, e aí, comparativamente, né, você fala assim, mas os Estados Unidos está morrendo 1.000 por dia, né? Sim, com todo, tudo que eles têm lá de pesquisa e etc., está morrendo 1.000 por dia. Então, é uma doença que ela traz bastante, ela desafia bastante, né? Por outro lado, a gente vê algumas coisas bem satisfatórias, né? Por exemplo, médicos brasileiros associando, por exemplo, os problemas pulmonares, né? Com alteração de cascata de coagulação e aí usando anticoagulante para melhorar o prognóstico pulmonar dos pacientes com bastante sucesso, e isso é mérito brasileiro, né? Então a gente tem que se orgulhar de algumas coisas também, né? Que são estudos, na verdade, que são publicados em função de observação clínica, né? E muitas vezes a ciência, ela fala que observação clínica na pirâmide de evidência, vamos dizer assim, ela tem um peso menor do que uma revisão sistemática, mas no que a gente vive hoje, a gente está vivendo basicamente de observação clínica, né? Pela necessidade de rapidez que a gente tem de lidar com isso, né? Então, eu concordo 100% com o professor, né, nesse sentido que a gente está, né, lidando aí com coisas que talvez a gente não conheça. E às vezes a gente está conversando aqui hoje, e eu estou falando para vocês, né,
que a gente não tem um protocolo e amanhã sai um estudo aí publicado, de repente, né? Eu coloquei para vocês, eu estava baixando agora à tarde alguns estudos, né, para falar sobre essa relação de anti-inflamatório e não esteroide, principalmente, né, e os antipertensivos, que são uma classe que a gente pega muito no consultório, associados aí a prognóstico, né, da COVID, e, na verdade, eu peguei um trabalho que foi publicado dia 1º de maio, né, sexta-feira, e a gente está aqui na semana seguinte usando esse trabalho. Então, é uma coisa que é realmente muito rápida, tá? Eu não sei como que vocês preferem fazer, se vocês preferem fazer perguntas e a gente vai comentando apenas, tudo bem? Ou se vocês querem realmente seguir formalmente aí uma aula, mas de qualquer forma, né, eu acho que esses 3 aspectos aí que eu comentei, né, são os 3 aspectos mais importantes, tá? Oi? Professor, a gente normalmente tem feito assim, a gente tem feito a exposição e o Pedro, aí no caso, como mediador, ele vai fazendo alguns comentários ao momento que acha oportuno, e aí interação direto com a senhora. Uhum. E as perguntas dos outros participantes, eles vão colocando no chat e a gente vai anotando aqui. Legal. Para ao final a gente elencar todas elas. Beleza. Então, eu vou seguir assim, pessoal, porque se eu colocar a minha tela na apresentação, para mim fica meio esquisito não ver vocês aqui. Eu prefiro ver as carinhas de vocês. Então, vocês estão vendo o meu slide, certo? Sim. Sim. Então tá ótimo. Então eu vou seguir assim, porque na verdade eu acho que dá para vocês verem o que está aqui projetado e eu me sinto melhor vendo vocês aí do outro lado, porque senão fica um negócio muito impessoal eu olhando aqui para minha tela e falando, tudo bem? Verdade. Beleza. Então tá ótimo. Então aqui tem o meu e-mail, pessoal. Conforme eu falei para vocês, né, o professor Henrique também me apresentou, eu sou professor da São Leopoldo, em Campinas, sou, na verdade, mestre e doutor em farmacologia, anestesiologia e terapêutica, fiz a minha formação toda na Unicamp, a graduação e o meu mestrado e meu doutorado, morei um tempo na Inglaterra, eu fiz uma parte do meu doutorado lá, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Mitchell, que é bucomaxilo, e trabalha bastante na área de anestesiologia e sedação, e sou professora também de suporte básico de vida, instrutora da American Heart Association, e professora de sedação inalatória, entre outras coisas, tá? Então, o meu e-mail está aqui, à disposição, se vocês quiserem alguma dúvida, ou quiserem algum artigo que eu mostrar, né, eu posso ceder os PDFs aí, tudo bem? E aí eu estou à disposição para algum esclarecimento, tá? Então, antes de eu iniciar a falar das interações medicamentosas especificamente, né, eu coloco sempre que eu falo sobre farmacologia, professor Pedro, se você ministra aula de terapêutica, né, eu acho que isso aqui é um artigo bom para você colocar em aula, né, se você já não usa esse artigo, né, é um artigo interessante porque ele relaciona morte em tratamento odontológico, ou seja, morte no consultório odontológico. É uma revisão sistemática publicada em 2017, né, tá, a referência está aqui embaixo, tá, é do jornal do Triplo Oral, e o que eu brinco bastante com os meus alunos, né, e eu sempre falo assim, o paciente, ele não morre por uma restauração alta, ele não morre por um problema técnico ali durante o seu procedimento. Se você vê as causas de óbito, e aí você pega ali, a causa líder de óbito, são complicações relacionadas com anestesia local, com sedação e com erros relacionados à medicação, né? Então, puxando sardinha para o meu lado, né, eu sempre digo que, na verdade, né, a terapêutica medicamentosa, a farmacologia, a anestesiologia, elas são ciências básicas, né, mas, na verdade, elas são o que possibilitam o procedimento com qualidade e também o que, normalmente, quando você erra, ou quando você não conhece, ou quando você usa da forma errada, provavelmente é o que vai te levar a uma situação extrema dentro do consultório e aí viver uma emergência médica que pode culminar com o óbito do paciente, né? Aí a gente tem ali outras causas, como, por exemplo, eventos cardiovasculares, e o estresse está intimamente relacionado com isso, né? Infecção, alterações de vias aéreas, né? E aqui, né, as razões de chance, né, quando a gente fala de chance de desfecho positivo, né, a gente vê aqui os efeitos adversos de drogas.
Quando a gente fala de efeito adverso de droga, na verdade, a gente está falando tanto das interações medicamentosas, né, quanto, por exemplo, as toxicidades. E são duas coisas que são amplamente diferentes, mas que andam sempre associadas, né? Então, eu costumo dizer muito para os meus alunos, né, na graduação, que nós somos profissionais prescritores, né, assim como o médico, e que a prerrogativa legal que você tem da sua prescrição, ela também te dá a responsabilidade de responder por absolutamente tudo que você prescrever no seu paciente, tanto para o bem quanto para o mal. Então, somos responsáveis por qualquer tipo de efeito adverso, de intoxicação, de interação medicamentosa, e qualquer efeito que o medicamento cause de forma indesejada ali no paciente, tá? Eu sempre uso esse esquema, né, para falar de medidas preventivas, de problemas dentro do consultório odontológico, e aqui eu estou falando de uma forma genérica, né? Então, dizer para vocês que hoje, mais do que nunca, né, atualmente, mais do que nunca, façam uma ótima anamnese, percam bastante tempo, obviamente, perder tempo, entre aspas, né, ali com o paciente, e traçar um perfil sistêmico do paciente se torna cada vez mais importante. Na semana passada, ou na semana retrasada, a professora Juliana Franco, né, que dá bastante a parte de odontologia hospitalar, ela publicou um trabalho na PCD, na revista da PCD, falando sobre uma anamnese dirigida, né, em tempos de Covid, justamente para a gente conseguir classificar, né, no consultório odontológico hoje, né, o que é uma urgência odontológica. Obviamente as emergências vão para pronto-socorro, né, e quem vai pegar provavelmente é o bucomaxilo, né, que vai estar lá no serviço no hospital, mas o que é uma urgência odontológica para ser atendida, né? E aí traçar um perfil sistêmico desse paciente. Hoje, inclusive, recomenda-se incluir na anamnese algumas perguntas, né, relacionadas especificamente ao COVID. Teve contato com alguém com um diagnóstico positivo confirmado, há quanto tempo, teve algum tipo de sintoma associado, apresentou febre, ou está apresentando febre naquele momento, lembrando que, obviamente, se o paciente tem um abscesso periapical, um abscesso de origem odontogênica, ele pode apresentar febre, né, mas ele também pode estar apresentando febre em função da COVID, por exemplo. E aí, algumas perguntas específicas, lembrando que a COVID tem uma gama bem ampla, né, de sinais e sintomas aí bem variados, mas que, lembrando de uma forma geral, né, digo para vocês que existe a perda de paladar e a perda, né, de olfato, que é bem prodrômico da doença, né, que é bem interessante da gente investigar. Paralelo a isso, né, a gente vai traçar esse risco de intervenção no paciente, né, e aí entram todas as preocupações com interação medicamentosa. Uma ressalva bem grande que eu faço é que a gente mora no Brasil, e no Brasil é muito fácil comprar medicamento, tá? Daí, eu prefiro não colocar na tela cheia, porque eu prefiro ter o contato com vocês. Se for uma reclamação geral, eu coloco na tela cheia, mas eu prefiro manter a apresentação dessa forma. Se vocês quiserem, eu posso pôr na tela cheia, tá? Se puder só talvez ampliar um pouquinho o espaço da tela, alargar ele um pouquinho só mais, aí acho que a gente já ganha um pouquinho de espaço. Melhor assim? Já melhora alguma coisa, sim. Então, voltando, né, lembrando que no Brasil é extremamente fácil, né, de comprar medicamento. Eu lembro a vocês que os pacientes, eles podem estar se automedicando, né, tanto com a cloroquina, né, como com qualquer outro medicamento que eles têm acesso. Até a televisão fez algumas campanhas para as pessoas não comprarem a cloroquina e a hidroxicloroquina de maneira automedicada, né, porque, primeiro, há necessidade de monitoramento cardíaco e etc. Alguns pacientes não sabem que são portadores de arritmia, por exemplo, e podem morrer tomando a medicação propriamente dita, e esse paciente traz um problema cardíaco para você, para dentro do seu consultório. Então, eu sempre recomendo que, quando perguntar para o paciente se ele toma alguma medicação,
deixar muito claro para ele que você precisa saber das medicações que são prescritas pelo médico e das medicações que ele toma como automedicação. Mesmo que seja complementação vitamínica, mesmo que seja, né, por exemplo, um pré-treino que ele usa, mesmo que seja um fitoterápico que ele está fazendo uso, porque a facilidade de compra que a gente tem aqui, de acesso no Brasil, é muito grande, tá? Essas drogas, de forma geral, também vão apresentar interação medicamentosa pertinente. Então, se eu tenho um paciente que está, né, se automedicando, eu posso, mais uma vez, ter problemas com interação medicamentosa. Os vasoconstritores adrenérgicos, eles têm uma interação bem marcante com várias drogas que os pacientes tomam como automedicação, como, por exemplo, pré-treino, queimador de gordura, termogênico e assim por diante. Claro que esse não é o foco agora, né, vamos dizer assim, mas é uma coisa, né, que os pacientes se automedicam com bastante frequência e que te traz um risco de interação medicamentosa para dentro do consultório, tá? Ju, posso interromper um pouquinho? À vontade. Então, foi bom você falar. O que acontece? Hoje eu estou como coordenadora do Hospital do Coração, aqui de Alagoas, e infelizmente as pessoas acham que como a gente trabalha na área da saúde, a gente pode interferir em várias áreas. Só que não. Né? Então, muita gente me liga e diz, Carminha, eu soube que o hospital está com muito paciente Covid, por favor, eu fui monitorada com a médica online, só que aquele 0800, ela me pediu para ir no hospital, eu não vou de jeito nenhum, estou morrendo de medo, Sim. A médica falou que eu estou com Covid, por favor, me diga quais são as medicações, mas eles já ligam sabendo. Eu tomo azitromicina com anita, eu tomo azitromicina com a hidroxicloroquina, eu tomo o antiviral Tamiflu com azitromicina. Eu digo, gente, Tamiflu, né? Isso é o antiviral, né, Ju? Tamiflu, Aí eu digo, gente, primeiro, eu sou da área da saúde, mas eu não sou médica, né? Eu posso prescrever, eu sou prescritora, sim, mas eu sou prescritora para a área da odontologia. Um dos pacientes, um era obeso, a outra, a vida inteira tomou antidepressivo, não sei se ainda está em tratamento, enfim, só bombinhas. Então, o que eu tenho que explicar? Infelizmente, tem um sintoma, foi diagnosticado via online. Vai ter que fazer a consulta física. Sim, não tem jeito. Infelizmente, porque o que você acabou de falar, eles vão ter que ver o perfil daquele paciente, Exatamente. Qual a probabilidade justamente dela ter uma arritmia, né? Sim. De ter um problema de coagulação, enfim. E se tiver, até fazer um monitoramento adequado para poder medicar esse paciente. Não que ele não vá tomar a cloroquina, ele vai. Perfeito. Monitorado, né? Né? Então, as pessoas ficam chateadas, achando que como nós somos prescritores... Que é má vontade, né? Que é má vontade, que é ruindade. Então, assim, foi ótimo você falar isso, porque para que até os nossos próprios alunos entendam, né? Porque, mas você sabe qual é o protocolo do Hospital do Coração? Sei. Sim. Mas cada perfil de paciente é diferente do outro. Sim, exatamente. Né? Obrigada, Ju. Imagina. Então, voltando, né, pessoal, insistam bastante, né, quando forem atender o paciente, nessas perguntas sobre medicação, muitas vezes automedicada ou com venda, né, que a gente chama venda livre ou over the counter, né, que eles compram de acordo com a vontade dele ali, né, na farmácia, porque o vizinho falou que é bom, ou porque ele viu na internet, ou porque ele viu na televisão, e aí ele resolve se automedicar. E ele está trazendo, com toda certeza, uma preocupação para você dentro do consultório, né? Então, dentro do que a gente fala, né, das interações medicamentosas, né, eu coloquei uma definição. Essa definição de interação medicamentosa, ela é uma definição da Anvisa, né? Então a gente acaba definindo interação medicamentosa como uma resposta farmacológica ou clínica de uma combinação de medicamentos que isolados não têm esse efeito, né? Mas que associados podem levar a efeitos desconhecidos ou a efeitos indesejáveis, né? Podendo causar aumento, diminuição, interferência, alteração de efeito, né? De um ou de outros princípios ativos,
né, e que na maioria das vezes são interações negativas. Vou fazer uma ressalva aqui para vocês, né, de que nós em odontologia, a gente tem um exemplo espetacular de interação medicamentosa muito positiva, que é o sal anestésico associado com vasoconstritor. Isso é uma interação medicamentosa que a gente usa, sim, clinicamente, e com efeito extremamente positivo, né? Então, claro que a gente tem interações medicamentosas que são benéficas, né? Mas aqui, obviamente, a gente está falando de interações medicamentosas que podem trazer algum prejuízo para um ou para outro medicamento, né? Ou para os dois, ou, de forma geral, levar a efeitos sistêmicos que são indesejáveis para o paciente, né? Coloquei aqui um artigo que é um artigo só sobre interação medicamentosa, ele tem 2 partes na publicação, é um artigo bem interessante de ler, porque ele está em português, né? Os alunos de graduação adoram o artigo em português, né, que eles acham mais fácil de ler, né? Eles reclamam que a gente dá literatura em inglês para ler. Esse artigo é um artigo bem interessante, né, para ler, e aí eu coloquei aqui para vocês, né, fatores relacionados ao paciente que facilitam ou aumentam a possibilidade de interação medicamentosa. Então, todos os pacientes que tiverem alteração de nível plasmático de proteína, e aí a gente coloca gestantes, neonatos, mas aqui chamando a atenção de vocês em relação à COVID, pacientes com problemas renais, pacientes com problemas hepáticos e os pacientes idosos e obesos, né? Lembrando que existe uma relação que, na verdade, ainda precisa de explicação, né? De por que pacientes obesos jovens têm uma tendência a maior severidade de doença. E, às vezes, eles não têm comorbidades associadas, mas ele tinha como fator, vamos dizer assim, de risco a obesidade. E o porquê que isso acontece, a gente também ainda não tem nenhuma explicação cientificamente aceitável ou comprovada para isso. Mesmo porque alguns pacientes jovens, eles entram em severidade da doença também sem comorbidades. Isso também é uma outra coisa inexplicável da doença, visto que o jovem, ele, fisiologicamente, ele é um paciente que aceita muito mais desafios e está muito mais preparado, o sistema imune normalmente é muito mais ativo, muito mais alerta ali, e eles fazem severidade muitas vezes e morrem em alguns dias. De falar que, por exemplo, apresentei febre num dia, evoluiu mal para dificuldade respiratória no dia seguinte, foi internado, entubado e óbito depois de alguns dias. E isso é uma coisa que também a gente não tem ainda uma explicação. Falam-se em algumas alterações genéticas, né, que poderiam levar a esse tipo de severidade, mas o que exatamente a gente ainda também não tem essa resposta. Visto que é uma doença que a gente imaginava inicialmente que era uma síndrome respiratória, e que agora a gente vê que ela tem impacto em muito mais sistemas do que se imaginava inicialmente. Então, o impacto renal, o impacto no sistema cardiovascular, tem alguns trabalhos relatados já, trabalhos publicados com alterações oftálmicas e alterações de sistema nervoso central associadas ao COVID, né? E aí a gente tem talvez uma complexidade muito maior, tá? Eu coloquei aqui, né, coisas que eu acho úteis para o dia a dia de clínica, né? Entendam que isso aqui são algumas, eu não gosto da palavra dica, mas de certa forma é uma dica para que você tenha como buscar algum tipo de literatura mais confiável. Então, se você se cadastrar, por exemplo, nesse site, né, no bulas.med.br, como profissional da saúde, você consegue abrir a bula técnica dos medicamentos, que é diferente da bula veiculada para o leigo, justamente para o leigo tentar coibir a automedicação. Então, eu acho um site bem interessante de busca de bula técnica, você não paga nada para usar, você só se cadastra ali, e vai utilizar essa bula técnica. Lembrando que toda bula técnica tem uma parte só sobre interação medicamentosa, e eu recomendo que vocês sempre pesquisem essa parte. Esse aplicativo que eu coloquei aqui é um aplicativo que eu acho muito útil, é um aplicativo grátis, você não paga nada para baixá-lo, dá para usar tanto na plataforma do iPhone, quanto no Android,
né, chama Medscape. O único problema, ele tem uma parte em português e uma parte em inglês. Então, se esforce um pouquinho para entender o inglês aí, mas de qualquer forma, né, não sei se dá para ver aqui, mas tem um Interaction Checker, ou seja, ele checa interações medicamentosas. Né? Se você se cadastrar no Medscape, né, como profissional da saúde, colocar qual é a sua área de interesse, ele vai te mandar notificações e vai te mandar também alguns e-mails de publicações recentes a respeito do assunto que você se cadastrou lá como do seu interesse. Né? Então, por exemplo, eu coloquei lá, né, que eu tenho interesse em farmacologia, anestesiologia, odontologia de forma geral, mas, enfim, e eu acabo recebendo bastante notificação. E é interessante porque ele te joga para a página da referência que ele está citando. Então, ele te joga muitas vezes para alguns artigos científicos também. Claro, os disponibilizados de forma aberta, né, mas é uma literatura interessante que, pelo menos, tem um cunho científico, tá? Outro site interessante, que eu recomendo que todo mundo conheça, né, e aí eu brinco com os meus alunos da graduação, né, que os celulares, obviamente, devem ficar desligados, né, quando a gente faz as provas, porque isso aqui é muito fácil de usar, né, em aula e usar em prova, né, e aí na prova não é o momento de usar, né, mas esse site aqui, o interaçõesmedicamentosas.com.br, é um site bem interessante, porque se você, eu coloquei um exemplo aqui, né, não sei se dá para vocês verem que eu coloquei como exemplo o propanolol, e aí coloquei como interação, né, com adrenalina, com epinefrina. E aí se você colocar aqui, clicar em checar interação, ele vai te dar, né, essa telinha, então ele coloca lá, por exemplo, adrenalina, né, epinefrina, propanolol, interação de importância clínica, olha quantas cruzinhas ele coloca ali, altamente importante, interação considerada grave, com risco para o paciente de um episódio hipertensivo seguido de bradicardia, né? E aí ele sugere que seja utilizado outras drogas como terapia. Né? Então, coloquei essa interação porque é uma interação bem pertinente para consultório, né? A gente tem, dentro do tratamento de hipertensão arterial, talvez os beta-bloqueadores, como o propanolol, né, beta-bloqueador não seletivo, é muito, muito, muito utilizado. Lembrando que o beta-bloqueador, né, ele também é utilizado para outras doenças, né, por exemplo, enxaqueca, por exemplo, tremor de extremidade, enfim, e que vai ter uma interação direta com o seu vasoconstritor adrenérgico, né? A gente usou como exemplo aqui a adrenalina, mas lembrando que a adrenalina é o melhor de todos, né? Porque se você estiver usando, por exemplo, uma noradrenalina, ou aquela porcaria que nem deveria existir mais, a fenilefrina, né, que é 1 para 2,500, extremamente concentrado, o risco de um pico hipertensivo aí é altíssimo, e aí você vai ter uma bradicardia reflexa muito intensa, né, e essa bradicardia pode levar até uma parada cardíaca. Então, essa interação é considerada de bastante severidade. E se estiver passando na sua cabeça, o que eu faço? Né, troque o seu anestésico, por exemplo, utilizar uma pilocaína com felipressina, mas se você me disser assim, né, o professor Pedro não gosta de felipressina porque ela não é um bom hemostático na cirurgia, e eu vou dizer, ela é horrível na cirurgia, e realmente ela é um pobre hemostático. O que eu faço então, professora? Aspire antes de injetar, para ter certeza que você está fora do vaso, limite o seu número de tubetes, use um bom vasoconstritor adrenérgico, adrenalina como primeira escolha, e numa concentração aceitável, né, 1 para 100 mil, por exemplo. Né? Então, eu coloquei aqui para vocês, uma literatura que da Sociedade Brasileira de Hipertensão, tudo bem? Que está aqui, ó, né? Esse pedacinho aqui, ó, é da Sociedade Brasileira de Hipertensão, da terceira diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão, né, que foi publicado em 2017, escrito por cardiologistas, tudo bem? Isso aqui é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então tá lá, ó, lidocaína com epinefrina, o anestésico mais usado no planeta, né? E embora as interações de epinefrina com beta-bloqueador, propanolol, por exemplo, antidepressivo tricíclico, tipo amitriptilina, diurético, cocaína aqui representando todos os estimulantes que a gente tem, cocaína, crack, êxtase, todas as anfetaminas de forma geral, os queimadores de gordura, termogênico, acelerador de metabolismo, pré-treino, entra tudo no mesmo balaio aí, né? Então, ele fala que, embora essa interação seja bem relatada, né, o uso de 2 a 3 tubetes, lido, né,
com epinefrino para 100 é bem tolerado na maioria dos pacientes, inclusive hipertensos e com outras doenças cardiovasculares, apresentando vasoconstritor mais benefício que risco. E aí, qual é a condição aqui? Vou diminuir um pouquinho isso aqui. Qual é a condição? A condição é essa aqui, ó. Evitar a injeção intravascular acidental, evitar grandes volumes, ou seja, diminuir o seu número de tubetes, e, obviamente, monitorar a pressão arterial. Eu não sei se o professor Pedro obriga vocês a medir pressão arterial, mas eu acredito que sim, Mas, Pedro, vou contar uma coisa para você. A gente tem uma coisa excelente, para obrigar aluno a medir pressão arterial, chama nota. Quem não mede pressão arterial não tira nota. Aluno, ele entende muito bem a linguagem da nota, Então, quando a gente desconta a nota, porque ele não mediu a pressão, não monitorou a pressão, eles acabam aprendendo que é necessário medir a pressão, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, de relevância, vamos dizer assim, para os vasoconstritores adrenérgicos em relação às interações medicamentosas, eu coloquei esses 3 grupos, que os estimulantes, os antidepressivos tricíclicos, a mitriptilina é o maior exemplo que a gente tem, e os beta-bloqueadores. E aí o risco seria esse aumento brusco de pressão arterial com bradicardia reflexa, tá? Chamo a atenção de vocês dos beta-bloqueadores porque eles são muito utilizados, tá? Dos antidepressivos tricíclicos, o mais utilizado é a mitriptilina, e aqui eu coloquei para vocês 2 classes distintas, de antidepressivo, a mitriptilina, que é o mais antigo de todos, os antidepressivos mais antigos, que interferem principalmente em dopamina e noradrenalina, e os mais novos, que são os inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e aí eu coloquei como exemplo aqui a fluoxetina e a paroxetina. Então, no que diz respeito à interação medicamentosa com os vasoconstritores adrenérgicos, a preocupação é principalmente a mitriptilina e companhia, ou seja, os antigos. E aqui, coloquei uma referência para vocês, não há relato de que os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são os mais usados para depressão atualmente, que eles têm essa interação com os vasoconstritores adrenérgicos. A preocupação maior, com toda certeza, da mitriptilina e companhia. Mas hoje eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos pacientes que tomam antidepressivo em função de quadros psiquiátricos ou quadros depressivos, eles vão estar tomando provavelmente fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram. E aí, para essas drogas de interesse odontológico, eu faço 2 ressalvas para vocês. Que talvez vocês conheçam, talvez vocês saibam. Todas elas alteram o limiar convulsivo dos pacientes. Então, dentro de uma dose um pouquinho maior de sal anestésico, o paciente tem o risco de entrar na fase de convulsões tônico-clônicas. Então, facilitaria esse paciente entrar na fase convulsiva da sobredosagem de sal anestésico. E um outro relato que é bem interessante em relação a esses antidepressivos seletivos, da recaptação de serotonina, é a relação com o bruxismo. E aqui eu coloquei alguns artigos recentes, todos eles são 18, 17, 16, 15, todos eles relacionando bruxismo e apertamento, incluindo fratura dental, de tanto apertar e ranger, associado ao uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tá? É relevante porque, e aí eu faço um paralelo, a gente está vivendo uma fase bem atípica, eu acho que ninguém de vocês, eu, por exemplo, eu nunca imaginei viver uma pandemia, eu nunca imaginei sair na rua e me sentir no Walking Dead, eu nunca imaginei ter que obrigatoriamente passar álcool num pacote de batata palha que eu comprei no supermercado, por exemplo, e antes de eu entrar em casa com a compra, lavar absolutamente tudo. Então, a gente está, eu tenho certeza que vivendo tempos extremamente estressantes, para uma boa parte aí da população. Algumas pessoas lidam melhor com isso, algumas lidam pior,
mas o fato é que eu tenho certeza que em algum momento todo mundo dá uma piradinha aí na quarentena, e aí a gente vai ter exacerbação com toda certeza, né, de uso de antidepressivos e esse tipo de medicamento, e aí o bruxismo com fratura dental e etc., com toda certeza, né, e as dores relacionadas com ATM, etc., podem ser a causa de procura do tratamento odontológico, por exemplo. Né, mais um gatilho que você teria, né, para a procura do tratamento odontológico, tá? Dentro ainda, eu sei que eu não posso estourar muito meu tempo aqui, pessoal, né, eu coloquei algumas observações sobre os antihipertensivos, né, e eu coloquei exatamente esses 3 grupos de antihipertensivos, né, os inibidores da ECA, os diuréticos e os beta-bloqueadores, né, por 2 motivos, né. Primeiro, porque, com toda certeza, eles são o grupo mais utilizado de antihipertensivo, e são o grupo, no caso os inibidores da ECA, por exemplo, mais comentado na literatura a respeito, né, de possível interferência com severidade da COVID, e para nós, odontologia, os que mais têm interação medicamentosa com anti-inflamatório não esteroide. Então você tem aí uma convergência, né, de fatores bem interessantes para o dentista levar em consideração. Um paciente que tem a COVID, ele toma essa medicação por causa da condição cardiovascular dele, e talvez ele tenha que ser atendido, e aí você tem o uso do anti-inflamatório não esteroide para odontologia, uma droga frequentemente prescrita para dor, e todo esse cenário aí, né, de incertezas, tá? Coloquei aqui para vocês um trabalho que eu baixei hoje, mas veja que ele foi publicado 1º de maio, semana passada, sexta-feira, que foi publicado aí na New England Journal, e lembrando a todos vocês, procurem o índice de impacto dessa revista, acho que o sonho de todo pesquisador é publicar ou na New England ou na Nature, mas é um índice de impacto altíssimo, tudo bem? Esse trabalho foi publicado justamente, né, aí sobre as drogas antihipertensivas relacionadas com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, sejam os bloqueadores do receptor de angiotensina ou os inibidores da ECA, e aí o captopril se encaixa exatamente aqui. Um N é bem grande, 6.000 pacientes, 6.200 e tantos pacientes, né? E é um trabalho que é bem considerável aí no quesito amostral, né, vamos dizer assim, tá? E aí eu achei bem interessante a conclusão que eles colocam ali, né, que nessa população grande, né, do estudo, o uso dos inibidores da recaptação, da enzima conversora da angiotensina, né, e dos bloqueadores de receptor de angiotensina, né, esses 2 grupos, foram os 2 grupos mais frequentemente usados por esses pacientes que tinham COVID, né, porque eles tinham muita doença cardiovascular, especialmente os pacientes que entravam em severidade, e eles colocam lá, não há evidência, né, de que o risco da COVID ou a severidade, né, foi afetado por essa classe de medicamento, tá? Então, é um trabalho, eu acredito que tem credibilidade, porque a amostra é grande, né, e publicado numa boa revista, foi publicado, semana passada, bem recente, né, e é um trabalho que encoraja, inclusive, a gente dizer para os pacientes, Carminha, não pare de tomar o seu medicamento para pressão, não pare de tomar o seu medicamento para doença cardiovascular, porque isso é uma coisa que o paciente escuta na televisão, o medicamento para pressão pode agravar a COVID, e ele para de tomar, porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Quantos pacientes estão infartando em casa e tem medo de ir no hospital porque ele está infartando e não quer ir no hospital porque ele tem medo da COVID? Então, a gente tem um problema bem grande aí de desinformação, e conscientizar os pacientes disso é bastante importante. E aí eu coloquei, a relação dos anti-inflamatórios não esteroides com os antihipertensivos, que é de interesse para a odontologia. Esse é um trabalho de 2014, tudo bem? Publicado numa boa revista, que é a Triplo Oral, mas esse outro aqui é um trabalho um pouquinho mais antigo, um trabalho da área médica, falando da nefrotoxicidade dos anti-inflamatórios não esteroides e as fundamentações fisiológicas e implicações clínicas,
Então, ele fala da interferência, né, da ciclooxigenase, e aí das prostaglandinas renais, né, que podem interferir em filtração glomerular, né, em circulação renal, né, e ele fala aqui, né, daquelas 3 classes de medicamento que eu comentei com vocês, né, os inibidores da ECA, os diuréticos e os beta-bloqueadores, como os mais afetados, né, pelos anti-inflamatórios não esteroides. Por isso que eu disse que a gente tinha aquela convergência de fatores de interesse odontológico, né. E aí coloquei aqui para vocês, né, deixa eu afastar aqui isso aqui, que eu tinha feito uma animação, mas eu coloquei para vocês 2 coisas, né. Isso aqui, primeiro aqui, é um editorial, né? Na verdade isso não é um artigo, tá? Então ele fala lá, né, coronavírus e a relação com os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Então isso aqui é um editorial, né, que foi publicado numa revista de reumatologia, né, tá aqui a referência, ó, Anais de Reumatologia, tudo bem? Perceba que a publicação também é agora de maio, de abril, tá? Ele foi publicado agora em abril, tá? E aqui, né, o que eles discutem, né? E justamente, né, o impacto das informações, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, né, da OMS, né, no uso de anti-inflamatórios, incluindo ibuprofeno e as restrições. E aí o que eles falam é que, na verdade, a gente não tem evidência, né, para recomendar que os pacientes tomem ou não tomem. O fato é que aqui é uma publicação de uma revista de reumatologia. Pacientes que têm artrite reumatoide, pacientes que têm esse tipo de acometimento, eles são usuários crônicos dos anti-inflamatórios não esteroides. Né? Diferente de uma situação odontológica, que você vai prescrever talvez uma dose, ou 2 doses, ou por um período curto de utilização. Então, a prescrição odontológica, ela tem que ser curta, né? 48, 72 horas. E aí, se vocês me perguntarem, mas para esse período curto, eu já teria algum tipo de interferência? Eu vou te dizer, eu não sei, porque a gente não tem a resposta nem para esses pacientes que tomam de forma crônica, né? Ainda mais para uma situação pontual, como a gente utilizaria em odontologia, por exemplo. Aqui, eu coloquei para vocês, é um site aqui brasileiro, né, que fala aí sobre medicamento, né, tem aqui, ó, o endereço aqui em cima, né, mas eu achei interessante a forma com que eles abordaram, né, essa relação dos anti-inflamatórios não esteroides, né, com a doença, né, com a COVID. Então, eles colocam lá que em 17 de março, a Organização Mundial da Saúde publicou uma recomendação desaconselhando o uso do ibuprofeno, né, especificamente do ibuprofeno, né, em pacientes infectados pelo coronavírus, né. Isso por um alerta francês, né, do dia 14 de março. No dia seguinte, a OMS se manifestou tirando essa recomendação, né. O ibuprofeno é uma droga muito forte em termos de mercado, especialmente no eixo anglo-saxão, Estados Unidos, Inglaterra e etc. E aí, obviamente, sem estudos conclusivos, né, ou com estudos pequenos, o que aconteceu foi que, né, tiraram essa recomendação em relação ao ibuprofeno. Ontem eu estava fazendo uma live, o pessoal da Endodontia me perguntaram, né, sobre o uso odontológico, que se usa bastante ibuprofeno para dor pós-operatória ou para uma analgesia preemptiva, por exemplo, na endo, né, e aí a minha resposta foi, não sei, né, não, a gente não tem muito o que responder ainda, tá? E aí eles falam sobre os outros anti-inflamatórios, né, e que essas hipóteses de relação de agravamento dos anti-inflamatórios na COVID, né, e dessa restrição de uso vieram de uma publicação do Lancet, que também é uma revista de alto impacto, né, tem a referência aqui, ó, Fang, né, e outros autores aqui, né, que publicaram esse alerta, né, e aí a gente tem o posicionamento do Ministério da Saúde Brasil, né, dizendo lá, né, que a gente tem 3 razões para associar os anti-inflamatórios não esteroides a agravamento da COVID ou a uma recomendação de evitar a utilização dos anti-inflamatórios não esteroides e também do ibuprofeno durante a COVID, tá? Redução de prostaglandina, e aí relação com vasodilatação e vasoconstrição renal, né? O aumento de prostaciclina, e aí
né, alterações em relação ao sangramento e agregação plaquetária, e o aumento de tromboxano, que pode estar relacionado, entre outras coisas, à hepatotoxicidade. Então, a Anvisa Brasil, Ministério da Saúde Brasil, ela relaciona essas 3 causas, vamos dizer assim, né, essas 3 hipóteses, vamos dizer assim, de justificativa para evitar o anti-inflamatório não esteroide e o ibuprofeno durante a COVID, né, e aí ela coloca ali como alternativas, né, a utilização de paracetamol e dipirona, né, lembrando que, obviamente, paracetamol e ibuprofeno são drogas inibidoras de ciclooxigenase, mas o paracetamol tem uma característica bem menor em relação a essa interferência em prostaglandina e assim por diante, né, então, por isso que ele está ali sendo indicado, e a dipirona é uma droga completamente diferente, né, a dipirona não tem essa relação com ciclooxigenase forte, como os anti-inflamatórios não esteroides, mas a dipirona, ela é essencialmente um analgésico, né, então, com toda certeza, né, faltaria o quesito aí anti-inflamatório, tá? Isso são considerações recentes, né, e eu procurei colocar considerações do Ministério da Saúde, né, de justificativa, né, de por que talvez evitar os anti-inflamatórios não esteroides, né, e é isso que a gente tem na literatura. Eu gostaria só de fazer uma última consideração, e aí, não sei se o professor Pedro quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, ou se tem alguma pergunta, que eu não estou acompanhando o chat, mas eu gostaria só de colocar uma última consideração, tudo bem? Longe de mim querer dar uma aula de ritmo cardíaco nesse momento, né, nessa hora, né, e de forma rápida, mas eu coloquei aqui, né, um ECG normal, né, só para a gente dar uma lembrada, a onda P, o complexo QRS e a onda T, né, em que a gente tem contração de átrios, o complexo QRS, contração de ventrículo, e a onda T, repolarização, né, e lembrá-los de que é justamente esse intervalo entre Q e P, né, que vai ficar alongado, talvez, dentro de uma intoxicação aí, vamos dizer assim, com a cloroquina e também com a azitromicina. Né. E aí coloquei aqui para vocês um trabalho, né, publicado agora, 1º de maio de 2020, da JAMA, né, que é um jornal extremamente conceituado também, né, que eles falam ali, ó, o risco de prolongamento ou aumento, né, do intervalo QT, né, no uso da hidroxicloroquina, com ou sem o uso concomitante com a azitromicina, em pacientes que testaram positivo para coronavírus, tá? Eu coloquei aqui um pedacinho que eu achei interessante da conclusão do artigo. Então, eles colocam ali, ó, nesse estudo CORT, né, estudo tipo CORT, os pacientes que receberam a hidroxicloroquina, para o tratamento da pneumonia associada, né, à COVID, né, apresentaram risco aumentado de prolongamento de QT, né, e os pacientes que usaram azitromicina associado tiveram um risco maior, né, e aí ele termina dizendo ali, ó, né, os clínicos, de forma geral, devem avaliar de forma bastante cuidadosa, né, o risco e benefício da utilização da associação hidroxicloroquina, azitromicina, e monitorar, né, o ritmo cardíaco desses pacientes quando da utilização dessas drogas, né, que é exatamente o que a gente comentou lá no começo, né, e até a Carminha comentou, né, que os pacientes insistem muitas vezes em tomar essa medicação, né, até por telefone e assim por diante, né, e isso é uma preocupação grande, né, e coloquei aqui para vocês também, né, isso aqui também é um editorial, né, de 2 professores, né, ingleses, né, da Universidade de Birmingham, né, falando, né, sobre a cloroquina e hidroxicloroquina, né, sobre a COVID, e aí eu achei bem interessante o título do trabalho que eles colocaram aqui, ó, o uso é prematuro e potencialmente lesivo, né, e aí eles colocam aqui, né, deixa eu trazer isso aqui para frente, né, deletar aqui, ó, isso aqui é um pedacinho do editorial, né, é um pedacinho do editorial aqui, né, que eu achei bem interessante colocar, né, em que eles ressaltam mais uma vez, né, que esses pacientes ficam expostos a problemas associados à hepatotoxicidade, arritmia ventricular,
né? Especialmente quando associado à azitromicina, né? Então, assim, infelizmente, né, a gente não tem essa receita milagrosa ainda, né? A gente não conseguiu, vamos dizer assim, uma droga que seja realmente efetiva, né, para COVID, né? São tentativas desesperadas, muitas vezes, né, de tentar melhorar, diminuir severidade, diminuir mortalidade, mas que ainda são bastante sem embasamento, né? Bastante complicadas ainda de você bater o pé e dizer, não, esse é o protocolo, vamos seguir, vamos utilizar, tá? Eu coloquei aqui somente para vocês se lembrarem, né, que a toxicidade cardíaca da azitromicina, ela já foi relatada há bastante tempo, né? Na verdade, em 2013, isso aqui é um alerta do FDA sobre a cardiotoxicidade da azitromicina, né, justamente porque ela pode interferir no QT, no intervalo QT, né, e aí alongar esse intervalo, né, e sugere aí que os pacientes portadores de arritmia, né, e que tomam azitromicina podem ter morte súbita, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso que eu achava mais importante falar para vocês, né, das considerações aí que eu poderia fazer em relação à interação medicamentosa nesses tempos, né, de COVID. Procurei trazer literatura, embora falte bastante, né, conforme eu falei para vocês, ainda falta bastante coisa, a gente precisa de publicação nessa área, mas é o que a gente tem até o momento, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pessoal, fiquem à vontade, estou à disposição. Não sei se vocês têm alguma consideração, alguma pergunta. Se quiserem, pode mandar e-mail, posso mandar os artigos na íntegra para vocês, que eu tenho todos eles baixados, né, se tiverem interesse de algum artigo. Se não, eu agradeço o convite, né, e fico à disposição se tiverem outras oportunidades, né, da gente conversar. E quero logo voltar para Maceió, porque eu gosto muito de Maceió. Tem um monte de lugar que eu gosto de ir, e acho que tem o melhor restaurante peruano que eu já fui na vida, né, que é o Anchaco. Gosto muito de lá, e quero voltar logo. Muito bem, professora. Parabéns aí pela brilhante explanação. Pedro, você quer fazer alguma consideração, Pedro? Eu quero inicialmente parabenizar a professora, uma aula muito bem embasada, muito didática, foi muito proveitoso para a gente, mas agora também vamos ficar no papel de aluno. Eu queria fazer uma pergunta, se não for abusar muito. À vontade, Pedro, se eu souber. Baseado também em observações e experiências, eu tenho visto alguns colegas falando principalmente alguma melhora relacionada principalmente com altas dosagens de corticoide logo no início do internamento. Sim, sim. E também o uso do Clexane. O Clexane relacionado aí com os problemas, né, de coagulação desses pacientes, assim como outros anticoagulantes, né, tipo varfarina mesmo, mas aí tem muita alteração de protocolo de hospital para hospital, e tem também, né, a utilização de corticoide, sim. Não Dexa, como a gente usa bastante, né, em odonto, mas prednisona, metilprednisona, alguns protocolos que a gente tem visto, sim, da utilização do corticoide. Tá? Mas também bastante empíricos, né? Empíricos não no mau sentido, né? Mas, assim, sem uma definição de dose ou de como utilizar, mas, sim, também tenho visto essa utilização. Eu acho que nesse momento que a gente vive, e isso é uma filosofia que eu trago para mim, tento transmitir para os alunos, é que em terapêutica medicamentosa, o bom senso sempre deve prevalecer. Sim. Né? Essa questão de estar se suspendendo drogas antihipertensivas por conta de uma possível falta de interpretação, que pode ser mais... que pode ser tão mais maléfica do que benéfica a suspensão desses medicamentos,
Então, a gente precisa sempre usar o bom senso e o uso racional da farmacologia para o nosso favor. Com certeza. E eu costumo dizer sempre, isso mais especificamente para os alunos da cirurgia, é que o melhor jeito da gente tratar a complicação é prevenindo. E Com isso certeza. também se aplica na terapêutica medicamentosa, sem sombra de dúvidas. Ô Pedro, na verdade, toda avó e todo vô já ensinou isso pra gente, né? Que é melhor prevenir do que remediar. É verdade, isso é verdade. Oi, Ju, deixa eu fazer umas perguntinhas aqui. Pode ser, professor? Professor Pedro, posso fazer as perguntinhas? Carminha, fique à vontade. Obrigada. Olha só, o Yuri está perguntando, professora, exemplos de interações em odontologia com a COVID. Eu não sei se ele chegou depois da explicação dos anti-inflamatórios. Então, na verdade é isso, Yuri. Eu, quando comecei a falar, né, eu relacionei aí basicamente 3 grandes preocupações, né, que eu acho que a odontologia pode ter, né, que primeiro é o impacto da COVID nos pacientes, pós-COVID, né, nos recuperados, que a gente não sabe que tipo de sequela esses pacientes vão apresentar, mas muito provavelmente eles vão ter sequela renal, sequela cardiovascular, né, e até sequela pulmonar, especialmente os pacientes idosos, né, ele pode trazer uma condição cardíaca de arritmia para dentro do consultório, depois, e aí a gente tem a relação com os vasoconstritores adrenérgicos e com os anti-inflamatórios não esteroides. E as interações medicamentosas recairiam justamente nos antipertensivos, né, e aí nos vasoconstritores adrenérgicos. E aí eu fiz essa ressalva também da azitromicina, né, que coincidentemente é uma droga usada na COVID, né, muitas vezes associada à cloroquina e à hidroxicloroquina, mas que também é uma droga que tem essa potencialidade de falência cardíaca justamente por QT alongado, né? Então a gente tem, acho que essas são as maiores preocupações, né? Fora a gente pensar em impacto de qualquer medicamento, se o paciente tiver problema renal, ele vai excretar menos, e aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Tem uma outra aqui do André. Oi, André, Ricardo, que prazer ter você aqui. Ele está perguntando, professora, interação medicamentosa entre antirretrovirais dos pacientes HIV e anestésicos usados na odontologia. Tem alguma associação, interação? De forma geral, eu não vejo um grande problema para o anestésico local. Foi o André Ricardo, essa. Para esses pacientes. Como todo paciente, né, avaliar a condição hepática desses pacientes, porque ele vai estar submetido a uma droga a longo prazo, então monitoramento de função hepática é bastante importante, minimizar a dose, mas fora isso eu não vejo uma grande preocupação, não. Perfeito. E o Hernandes está perguntando onde a senhora pode disponibilizar os artigos. Então, Carminha, eu posso mandar para você? Pode. Porque a gente tem um contato lá no WhatsApp, né? E aí eu posso mandar no seu e-mail. E aí, se o pessoal quiser, você puder disponibilizar. Sim. Pode ser? Pode sim, combinado. Legal. Professor Henrique. Bom, primeiramente, professora, parabéns, que show de aula. Né? Eu que agradeço. Quanta informação bacana compartilhada aí. E aí, foi um prazer te conhecer, embora virtualmente, mas foi um prazer. Acho que a gente nunca se conheceu pessoalmente também, né? Pois é, vamos estreitar esse laço aí. Já sinta-se convidada, a próxima vez que vier em Maceió, vamos fazer um tour gastronômico. Essa parte eu carrego. Aí sim. Bancado pela Carminha. Não, cada um paga o seu, fica tudo certo, não tem problema nenhum. Professora, eu vou colocar aqui algumas observações. Na verdade, não é nem observações, são perguntas. Algumas minhas e algumas que os alunos vêm me fazendo ao longo das semanas. E eu já tinha gerado, inclusive, uma série de expectativas nos alunos essa semana. Eu disse, olha, vamos assistir lá, porque vai ter um monte de coisas a elucidar. E algumas coisas eu vou deixar para perguntar lá no dia à professora. Né? Então, vou fazer aqui algumas perguntas, como eu disse, algumas de curiosidade minhas, né? E outras foram de alunos que colocaram. Então, uma já era aquela clássica que a senhora bem explicou com relação aos inibidores do ECA.
Uhum. Né? E aí, com relação a essa condição, deixa eu só olhar aqui onde eu anotei. Seria, na verdade, o COVID que agravaria a situação dos pacientes que fazem uso desse hipertensivo, ou seria que esses antihipertensivos agravariam o quadro do COVID? Então, na relação farmacológica, o que é que você vê aí? Será que é a doença que está prejudicando a ação do remédio ou é o remédio que está prejudicando a doença? Como é que... Aparentemente, o vírus utiliza alguns receptores, né, de angiotensina para infectar células. E aí, se a gente tivesse uma regulação dessas drogas, né, no sentido de aumentar isso, você teria um agravamento da doença. Então, respondendo de uma forma objetiva, né, aparentemente o medicamento agravaria a COVID. Certo, perfeito. E aí, vamos dizer assim, ele deixaria mais fácil do vírus infectar algumas células. Ok. Falando numa linguagem bem simples, né? Sim. E aí, assim, já aproveitando nessa mesma linha, né, a gente vê muito se falar a respeito da cloroquina, da azitromicina, inclusive também da nitazoxacina, que é a anita, né, que é Sim. remédio bem utilizado para as verminoses. E aí, qual seria a base de usar esse tipo de medicação se ele, na verdade, nenhum desses são necessariamente antivirais? Então, é o que a gente estava conversando lá no início, né? Infelizmente, são tentativas que eu considero empíricas, né? Talvez alguém... Tá, mas essa ideia a senhora imagina que tenha surgido de onde, assim, tipo... Porque, lógico, a gente vai fazer uma tentativa, a gente tem hipótese assim, bom, eu acho que a cloroquina vai ter tal coisa que vai me ajudar nisso. A azitromicina vai ter esse tipo de característica que vai me ajudar nesse outro. Porque, por exemplo, foi feito em cima da azitromicina. Ninguém falou nada de amoxicilina, ninguém falou nada de cefalosporina, de nada disso. Foi falado apenas da azitromicina, né? Então, por que esse direcionamento para esse tipo de drogas? De verdade, Henrique, eu não vou saber te responder isso, em função especificamente de um mecanismo da droga, ou, enfim, a azitromicina, ela tem uma interferência em síntese de proteína, né, e aí a gente pode imaginar, o vírus é um RNA, né, que a gente teria esse tipo de interferência específica ali. Em relação à cloroquina, né, e a hidroxicloroquina, vem aí do que eles têm de estudo com principalmente malária, né? Das experiências anteriores aí. Em relação à anita, né, especificamente a verminose, eu não vou te saber. Ressaltando aqui o pessoal que não é a Anitta cantora, não, pelo amor de Deus, hein? De falar dessa relação aí, né, que a gente teria de por que utilizar a anita, por exemplo, né, e outros medicamentos de verme, especificamente para COVID. O Yuri também fez aí uma sinalização, onde ele perguntou se, durante os procedimentos, né, o uso de um oxímetro se viria como alguma referência, como padrão durante as anestesias, para monitorar esse paciente, ou só a questão da pressão arterial realmente? Não, eu considero que qualquer procedimento invasivo em odontologia, ele preferencialmente deve ser feito com oximetria de pulso. Então, eu recomendo sempre monitoramento do paciente o mais completo que a gente puder, mesmo porque o oxímetro ele é não invasivo, barato, fácil de ser utilizado. Então, assim, eu acho que é muito interessante. Não digo que é obrigatório, mas eu acho altamente recomendável. E o oxímetro eu considero uma ferramenta interessante também no quesito pré-operatório, justamente para eu saber como que é o comprometimento desse paciente em termos respiratórios, né, antes mesmo de eu começar o procedimento, porque na verdade o oxímetro tem, assim, óbvio que ele vai avaliar a frequência cardíaca, né, mas assim, acho que o melhor monitoramento para nós ali vai ser saturação parcial de oxigênio, né, e aí uma possível alteração que esse paciente vai ter, ou por uma sequela que ele teve, ou enfim, né, por alguma alteração respiratória que ele está apresentando.
Um paciente asmático, eu recomendo sempre a utilização de oximetria de pulso durante atendimento, pacientes portadores de anemia também, né? Então, eu acho que é bem interessante esse monitoramento. O risco da hemoglobinemia, né? Metamoglobinemia, sim. Exato. Acho que é bem interessante. Importante. Professora, uma outra colocação aqui, aí já até me incluo no grupo de preocupação nisso. Quando você fala da questão da obesidade, a gente vê sempre, lógico, que o paciente obeso ele tem uma série de fatores como predisponentes, né? Sim. Mas o que seria mais importante nessa condição do COVID, principalmente, em relação à questão da obesidade? Seria, na verdade, o percentual de gordura, de dislipidemia, ou simplesmente o fato de ser obeso dificulta a área respiratória, já tem uma respiração já mais comprometida? O que é que a senhora poderia acrescentar aí? Então, Henrique, na verdade, eu acho que nem a medicina tem uma resposta para isso, assim, da ponta da língua. Eu li algumas coisas relacionadas com obesidade, e aí li algumas coisas relacionadas com alterações cardiovasculares e alterações relacionadas com glicemia, né, que no paciente obeso sempre não, né, mas usualmente são limítrofes, tudo bem? E também com essa relação de dificuldade pulmonar mesmo, de ventilação pulmonar propriamente dito, que também vai ficar prejudicado no paciente. A resistência cardiovascular também, né? Sim, exatamente. Tanto que eu sempre brinco, né, com os meus alunos, que quando a gente vai fazer RCP, né, ressuscitação cardiopulmonar, o paciente obeso, ele sempre é um paciente que é um desafio muito grande para o socorrista, né? Que é bem difícil de reanimar paciente obeso. Como então, eu brinco nas minhas aulas de anatomia e de odonto hospitalar também, quando eu falar justamente das RCPs e das manobras emergenciais, né? Quando eu falo da manobra de Heimlich, eu digo, é muito simples, o pessoal vê no desenho, você se posiciona por trás, tal, abraça. Eu quero ver fazer a RCP em mim. Abraço gordinho, né? Eu quero ver fazer o Heimlich adequado em mim, né? Mais difícil. Exatamente. Uma outra questão, eu achei muito bacana que a senhora colocou, a questão da adrenalina com o propanolol. Isso aí, independente da concentração, ela sempre vai fazer essa interação, tem um limite mínimo que a gente pode utilizar? Então, na verdade, assim, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, ela recomenda que, se for utilizar até 2 a 3 tubetes, na concentração, né, de 1 para 100 mil, que é uma diluição grande. Eu sempre digo que, na verdade, para você não ter problema com a anestesiologia, o segredo é basicamente um cálculo de dose, e a eficiência da técnica anestésica, né? Isso e aí, exatamente, muito com os alunos. Técnica anestésica e uma boa aspiração. E você, como professor de anatomia, né, você vai concordar 100% com o que eu vou dizer. Técnica anestésica não é alagamento do nervo. Exatamente, eu falo aonde você está depositando a solução. Exatamente. Então, não é o volume que vai me dar o sucesso, né? Mas é o ponto correto. Pelo contrário, exatamente. É o ponto correto e a forma adequada de injeção. Fazer uma aspiração prévia, né? Exatamente. A gente faz inclusive tem um curso que a gente faz de excelência na técnica anestésica, que justamente faz muito isso. Que só o simples fato de você empurrar rapidamente o êmbolo, você está fazendo um jateamento e não um gotejamento. Então, você acaba jogando anestésico para um monte de lugar que você não quer. Interessa. Exatamente. E acaba precisando de mais efeito anestésico, né? Assim como exatamente, também, você vai ter uma eficiência menor. Isso. Assim como a quimtaflaxia do nervo, que você às vezes tá doendo, aí vou lá, anestesio mais um pouquinho. Continua doendo, vou lá mais um pouquinho. Então, você pode botar ali 3 litros de anestésico que não vai... Vai matar o cara por sobredosagem. Mas, assim, o que me trouxe essa curiosidade da adrenalina nesse percentual é porque eu vejo alguns estudos e conversando também com alguns cardiologistas aqui, que às vezes eu preciso mandar o paciente para avaliação. Quando a gente coloca que vai usar um anestésico com adrenalina, eles têm uma preocupação muito grande, principalmente porque as dosagens que eles usam de diluição de adrenalina 1 para 1000 na rotina médica é muito mais forte do que o que a gente usa. E aí, uma das vezes, eu conversando com um desses cardiologistas, quando eu mandei, aí ele primeiro ele me ligou e disse, olha, Henrique, eu acho complicado porque essa paciente, assim,
rapaz, mas na concentração tão baixa que a gente usa, eles, qual é a concentração que vocês usam? Quando eu falei isso, não, eu pensei que era o que a gente tem no uso cotidiano. Então, Sim. essa concentração baixa, porque aquele trabalho, se não me engano, que a senhora mostrou, é da medicina, não é isso? Ele não interage com a adrenalina na concentração. Ele fala da concentração da adrenalina naquele trabalho? Fala assim, aquele trabalho é um trabalho publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, na verdade, é uma diretriz, né, que foi publicada em 2017. Mas tem uma revista... Concentrações. Fala 1 para 100 mil, né, que a gente teria aí 18 a 36 microgramas de adrenalina nessa quantidade de 2 a 3 tubos. Perfeito. Tá? Hoje os médicos estão um pouquinho mais espertos nesse sentido, né? Mas realmente eles ainda têm um grande desconhecimento da concentração que a gente usa. É verdade. E mais uma... Estou abusando bastante, né? Mas é porque, assim, são, como eu disse, curiosidades são minhas, outras foram alunos que me perguntaram, que me discutimos nas aulas, e eu estou tentando colocar aqui para a gente fazer esse desfecho. Nesse momento de confinamento, como você bem colocou, tem muita gente ansiosa, tem muita gente tomando antidepressivos, com sono desregulado. E aí uma das medicações também que eu vejo o pessoal utilizando muito hoje são os indutores de sono, como os Zolpidem. Exatamente. Você viu se tem alguma questão de interação diretamente com essa medicação ou com algum desses inibidores? Em relação ao que especificamente? Aos atendimentos odontológicos, aos medicamentos que a gente usa de rotina, né, na clínica. Então, eu sempre recomendo... Tem aumentado bastante esse uso, né, dessas medicações. Sim. Os indutores de sono, tipo os Zolpidem, por exemplo, os Stilnox, eles são bastante hipnóticos, né? Bastante indutores de sono, mas não são grandes depressores do sistema nervoso central, no sentido de depressão respiratória. Mas mesmo assim, né, quando a gente vai, por exemplo, fazer um atendimento odontológico e pretende sedar o paciente, por exemplo, com benzodiazepínico, somar depressores não é uma boa ideia, né? Sim, com certeza. Porque quando a gente toma depressor, a gente pode chegar numa depressão respiratória indesejável e aí talvez, né, uma hipóxia e uma condição respiratória severa que vai evoluir para uma PCR, né, vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, a preocupação seria a soma de depressor. Além do caso, assim, que parece evidente, mas muita gente também esquece disso, né? Então, tá tomando os Zolpidem, tá tomando, algumas pessoas tomando os Rivotril da vida, né? E álcool. E o álcool das lives, né? Então, exatamente. Aí vai assistir Marília Mendonça, manda ver a cachaça. O Pedro, inclusive, é um dos grandes visualizadores e acompanhantes de lives, viu? Entendi. Eu assisto todas também. Eu tenho aproveitado que, como eu tenho 2 filhos pequenos, a gente não tem saído muito para ver os shows, agora estou assistindo todos que posso, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui só se tem mais alguma coisa que ficou aqui. Tem umas perguntas, tá, Henrique, dos alunos, se você puder ler. Tá? Vai você que já viu onde estão as perguntas. Deixa eu ver aqui, então. Peraí. Deixa eu fechar. O Lucas, ele pergunta, existe um efeito colateral de perda da sensibilidade do paladar após o uso da hidroxicloroquina? Se sim, em todos que usarem ou depender de protocolo? Então, na verdade, essa perda de paladar e olfato, ela está bem associada à própria Covid mesmo, né? Ao próprio coronavírus mesmo, não a um efeito colateral. A cloroquina tem alguns efeitos colaterais orais relatados na literatura, inclusive com pigmentação, mas não me lembro de ter lido nada com perda de paladar especificamente com ela. Então, deixa eu me meter para responder isso aí. Vai lá. Porque, como interfere na anatomia, então deixa eu dar meu pitaco aqui. O que acontece, Lucas, é o seguinte. Primeiro, essa perda de paladar, né, que a gente chama de diseugia, a diminuição, né, e a ageusia, a ausência desse paladar, ele, na verdade, é em decorrência da anosmia. A anosmia é a perda do olfato. A gente sabe que o processo gustativo, ele passa inicialmente pela língua, onde a gente tem a captação dos sabores, vamos dizer assim, mais gerais, mas a definição de sabores, ela é feita através do olfato. E aí,
como a gente tem uma rede vascular muito pérvia e superficial na região nasal, ele tem alguns já estudos mostrando, né, algum grau de diminuição desse fluxo sanguíneo para a região de bulbo olfatório, o que diminuiria a captação desses estímulos sensoriais dos odores, que, consequentemente, interferiria no paladar. Então, na verdade, é muito mais decorrente da diminuição de fluxo, da perda disso, do que, por exemplo, como algumas pessoas foram colocando, que os vírus impregnavam as papilas, e as papilas... Pelo amor de Deus, eu vi isso, nossa Você senhora. imagina a quantidade de vírus para poder fechar uma papila. Fechar uma papila só, imagina a quantidade da boca. Então, isso é coisa... mas passaram suave e encontraram. Assim, onde você passar na via oral, na via nasal, vai encontrar vírus. Então, não é pelo fato obstrutivo dele, né, e nem da ação exatamente da barreira que ele forma, mas da ação de diminuição circulatória periférica que ele vai apresentar. Né? Então, é algo mais relacionado a isso. E aí, professora, já aproveitando também, uma outra condição, a gente vê muito pessoal falando aí nos grupos, etc. e tal, como forma de prevenção, a utilização de bochechos e gargarejos de água oxigenada e de bicarbonato para matar o vírus que está em excursão, porque ele passa 3 dias na língua, depois vai para a faringe, passa mais uns dias, aí desce numa excursão, vai para o pulmão, depois vai para outra. Assim, né? Então... Vamos pegar enquanto ele está na boca, então bochecha... bochecha que vai resolver. O que é que você me diz, professora, a respeito disso? Então, eu estava lendo exatamente sobre esses... bochechos, mas obviamente não para matar o vírus que está na papila, né? Mas justamente para tentar reduzir carga viral em aerossol, né? Quando a gente usa uma alta rotação, por exemplo, né? Para reduzir contaminação do ambiente odontológico. E aí, se você procurar respaldo na literatura, né? O bochecho com peróxido de hidrogênio a 1%, né? Que é o que o pessoal fica dando as receitas aí com água oxigenada, ele não encontra muito respaldo científico, né? Então, o que se sabe, né, é que realmente um bochecho, por exemplo, à base de iodo, né, seria mais efetivo, mas a gente tem todo o problema de alergia, né, que a clorexidina aparentemente não é eficaz. E o gosto, né? E o gosto é horrível. Exatamente. Que a clorexidina não é eficaz, né, para a gente ter essa redução de carga viral ali, né, e que realmente, né, a gente tem poucas opções aí de tentar reduzir isso, ainda. Ou, pelo menos, pouca evidência científica. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá, Ju? A gente tá fazendo lá no Hospital do Coração, com um bochecho que já existe no mercado, que ele é a 2%. Ele serve até para clarear, acho que vocês sabem, um produto que já existe, e mal não vai fazer. Então, o que a gente faz? A gente manda fazer, né, Camila? Né? Então, assim, eu vou avaliar. Eu quase vou adentrar na boca do paciente. Então, o que custa ele fazer um bochecho antes dessa avaliação? Né? Vai que, de repente, ele deu um espirro na minha cara. Para justamente reduzir esse aerossol, né? Já reduzi um pouquinho, né? Então... reduzir carga viral, né? Então, assim, a experiência que a gente tem é quase nenhuma, porque não é cientificamente falando, né? Mas existem uns relatos da Espanha com algumas... não sei, experiências... Né? Falta evidência, mas sim, tem o peróxido de hidrogênio, sim, a 1% ou 2%, que nem vocês estão usando, né? Devido à oxidação, parece... né? Ô, Ju, deixa eu fazer, como é que tá seu tempo? Você consegue responder mais alguma coisinha? Pode falar. Posso? Tem uma outra pergunta aqui, de novo do André Ricardo. Professora, o que a senhora sabe sobre a introdução dos fármacos que agem impedindo a fusão do vírus nas células, diminuindo a replicação viral? Então, na verdade, os antivirais, de forma geral, vão atuar dessa forma, né? Agora, se vai ser efetivo especificamente aí no que a gente tem em relação ao corona, né, ao Covid, eu não li nenhum trabalho que tenha sido tão promissor.
tem alguns trabalhos testando o Remi, como é que é o nome dele mesmo? Remis. Não vou lembrar o antiviral especificamente, mas também trabalhos que a gente está esperando aí uma resposta maior. Né? Joia. Deixa eu ver aqui, o Yuri colocou, mas de fato sabe-se que é basicamente respiratório COVID, mas é bem difícil encontrar algo sobre a fisiopatologia do COVID-19. Poderiam comentar algo sobre, professores? A fisiopatologia? Não entendi bem assim, o que ele está querendo como resposta, né? Eu acho que O que acontece, não sei se é isso que ele quer saber, é o seguinte: o vírus, ele é um ser, né? Na verdade, a gente não pode nem dizer que é ele é um ser simplório, né? Ele é basicamente uma carga genética e que ele vai precisar usar, entre aspas, um hospedeiro para se replicar. Então, eu preciso ter o contato com um organismo onde hajam células, e aí a gente viu aqui nas lives anteriores, né, já um pouco dessa explicação, em que ele vai ter afinidade para qualquer tipo das nossas células corporais, por isso que não tem necessariamente um tipo de afinidade que, isso aqui, nesse tecido, ele não se replica. Então, ele se replica em vários lugares. É lógico que ele tem um foco de atuação maior em algumas áreas, como a gente já está vendo aí, né? Então, na região pulmonar, na parte hematológica, nos rins, já tem alguns estudos mostrando a parte hepática, cardiológica, e alguns até, inclusive, na parte neural. Sistema nervoso central. Isso, no sistema nervoso central. E aí, o que é que ele faz? Ele vai entrar em contato com essa célula, que não tem ainda defesa nenhuma, vai injetar o seu material e fazer com que ele faça a replicação. Uma vez replicado, ele vai jogar no organismo já centenas de milhares, sei lá, uma quantidade absurda. Cada uma das células vai ter esse vírus. Nesse momento, você vai começar a resposta imune. Então, você começa a fazer uma resposta, que aí a gente tem a resposta imune celular e humoral, e aí você começa tentando se defender. Até que chegue no momento que o seu corpo consegue gerar, vamos dizer assim, entre aspas, uma quantidade de soldados, né, uma quantidade de anticorpos suficientes para inutilizar aquele vírus. Então, o COVID, né, o SARS-CoV, na verdade, que é o vírus, ele não é um vírus tão difícil assim de você combater, vamos dizer, organicamente. O grande problema é que ele tem uma taxa de transmissibilidade muito alta. E foi como a Sara colocou aqui, as principais doenças que são transmitidas via aerosol, elas são, a maioria delas a gente já tem imunidade, né? De sarampo, de varíola. Sarampo acho que é o maior exemplo. Pois é. Então, a gente não se preocupava tanto com isso e achava, eu vi até um desses dias o professor... Então, a minha atividade integradora. Eu vi até um comentário esses dias do professor Alberto Consolaro, né? Ele colocando... Peraí, que agora eu me perdi, porque eu estava falando. Entrou um outro vídeo, eu me perdi. Eu ia falar alguma coisa que eu vi do Consolaro. Enfim, me perdi. Então, assim, esse vírus ele vai precisar fazer isso. Então, a gente hoje não tem uma preocupação tão grande. Sim, ele falou o seguinte, que a gente achava que fazia uma biossegurança adequada, até quando a gente viu que estava exposto a outros agentes que a gente não se protegia antes. Então, tudo isso vai ser... Que não ameaçavam antes, né? Que não nos ameaçavam antes. Então, era uma biossegurança para aquela época. Agora, a gente vai ter que readequar tudo. Então, é um novo processo que a gente vai ter que fazer em relação à biossegurança, porque agora não é que vai acabar a pandemia, a gente vai poder voltar às atividades e o vírus acabou. Não, ele vai continuar aí, vai continuar tendo outros ciclos. Infelizmente, vai ter o Corona 20, 21, 22, enfim, como já tem, né? Já é a cepa 19, né, do vírus. Só que
a gente já vai ter uma certa imunidade. Então, da mesma forma que a gente ainda, de vez em quando, sofre uma gripe, faz aquilo ali, mas não morre como, por exemplo, na época que os descobridores chegaram ao Brasil, Que os matou coitados, um monte de índio, não os foi de coitados terra. do índio. Exatamente. Uma das maiores disseminações humanas que houve foi na colonização das Américas. E não foi Sim. com armas, foi com gripe. Gripe. Então, você tem aí um saldo de 85 milhões de pessoas que morreram, de forma estimada, né, durante o período de colonização, por gripes, em geral. Uma gripe que hoje a gente tem de brincadeira, assim, tô gripado, mas não me impede de fazer nada. Essa é a gripezinha de verdade. Essa que é, né, porque a gente já tem essa imunidade. Mas, não sei se respondi, se era isso que você queria saber, né, mas acho que é por aí. Ju, vou só fazer mais um questionamentozinho para ver se você está sabendo ou está por dentro. Estão me mandando alguns artigos, eu acho que já me mandaram 2, sobre algumas lesões em cavidade oral dos pacientes com a Covid e com suspeita de Covid. Sim, alguns eu recebi professores... até o Atlas. Você já viu? Recebi. Recebeu, né? Recebi. Então, assim, você já está sabendo de alguma coisa? Se é devido a alguma medicação, se é antes dos sintomas? Eu não cheguei a ler. Eu não tive tempo ainda de abrir para ler. A única coisa que eu recebi, Carminha, foi um Atlas com figuras mesmo, com foto, né? Relatando as lesões. As manifestações orais. Mas assim, mostrando as manifestações, mas não fazendo uma relação, por exemplo, de quando isso foi notado, o porquê que isso está ali, ou qual é a causa. Ainda não está, né, Ju? Eu não li nada, né? Não, eu só vi que houve esse tipo de relato e recebi essas fotografias, mas não causa, porquê, quando, ou se é em função da medicação. Conversei com um professor de estômago daqui da escola, e ele ficou de me mandar alguma coisa se ele achasse, mas eu não tive nenhuma resposta dele ainda, não. Não sei se o professor Henrique já ouviu alguma outra coisa, já leu alguma coisa. Foi algo também. Eu recebi no WhatsApp esse Atlas, e como disse Carminha, ainda não tive tempo nem de olhar direito. Então, eu estava de plantão, já voltei hoje, já tinha aula. Eu vi um artigo também, já faz bastante tempo, logo no começo da pandemia, um artigo chinês falando de pacientes assintomáticos, assintomáticos no sentido de febre, enfim, né, mas que tinham manifestação cutânea muito parecida com placa eritematosa e coceira, como se fosse uma alergia propriamente dito, cutânea, né, mas não tinham outras manifestações. Então, eles publicaram como uma forma atípica, vamos dizer assim. Conjuntivite também, né? Sim. Conjuntivite também tem sido relatado. Mas nesse artigo chinês, eu não vi nada relatado de lesão boca. Né? Era mais pele mesmo e conjuntivite, mas nada relacionado com lesão de boca. Para a gente encerrar aqui e pedir aqui essa última opinião, e aí eu vou pedir os dois. O Pedro hoje está bem calado, ele está muito compenetrado, Pedro. Ele normalmente é mais falante, viu, professora? O Pedro está quieto porque falaram ali que ele que vai pagar a rodada gastronômica quando eu for aí para Maceió. O homem rico do grupo é ele, viu? Entendi. Mas, rico e saúde, graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês dois. Baseado em tudo isso que a gente está vendo, dessas alterações, dessas condições e da quantidade de pacientes, né, com recuperados do Covid que a gente vai receber continuamente no nosso consultório, que panorama vocês imaginam aí que a gente vai ter que modificar, além da lógica da biossegurança no nosso consultório? O que é que a gente vai ter que mudar em termos de mentalização no atendimento desse paciente e de preparação técnica, vamos dizer assim, para atender esses novos pacientes? Henrique, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Para o lado da farmácia. Eu levantei assim, só a bola, só para... Vou levantar, vou assim, puxar a sardinha. Na verdade, para nós, né? Porque você também é da área básica.
E vou dizer que o dentista tem que pensar que ele é um profissional da saúde e não um profissional da boca. Então, ele vai ter que entender o paciente de forma sistêmica, talvez agora com uma complexidade muito maior do que se apresentava para nós até um tempo atrás. Então, a gente vai ter um impacto muito mais geral aí, né, do paciente. E a gente tem uma disciplina aqui na São Leopoldo que chama Fundamentos da Medicina, né, e que os alunos aprendem, né, sobre os pacientes comprometidos sistemicamente de forma geral. E às vezes o aluno acha aquilo uma chatice, né? Porque ele fala assim, mas professor, eu sou dentista, né? Eu quero fazer harmonização, eu quero colocar botox, eu quero fazer lente de contato, eu quero fazer... Ok, tem um lugar para isso, mas a complexidade sistêmica do paciente que está ali atrás, ela vai te trazer uma cobrança, vamos dizer assim, né? Muito maior em termos de conhecimento geral do paciente. Tem uma frase do Ronaldo Irata que eu adoro. O Ronaldo Irata escreveu um editorial espetacular, né? Pois é. E ele sendo da estética, eu tiro o chapéu. O Ronaldo, assim como eu digo, eu não só faço parte da estética, mas ele tem uma linguagem, uma abordagem que eu acho muito bacana do lado pessoal, de crescimento pessoal, na verdade. Sim. Então, eu digo, eu sigo mais ele por conta disso do que pelos preparos maravilhosos que ele faz, né? Ele faz. Enfim, mas aí tem uma coisa assim que ele coloca e depois disso eu passei a adotar isso nas minhas aulas em geral, quando eu fazia alguma palestra, essa condição que ele diz que nas artes marciais você não sai da faixa branca para a faixa preta. Né? Você tem todo um processo de crescimento, uma curva de crescimento. Então eu vejo muitos alunos se preocupando em fazer o botox, em fazer lente de contato, de fazer uma série de coisas, e esquece que onde é que está passando o nervo para fazer uma boa anestesia. Esquece da bioquímica. Exatamente. Não desmerecendo, que para mim é uma coisa que é extremamente complexa, mas que é o que o Irata fala. O cara quer fazer lente de contato, mas não sabe fazer uma classe 1 decente. Exatamente. Então, são etapas que eu acho que cada um tem que passar, e uma das coisas que eu bato muito martelo com meus alunos. Aquela aulinha que às vezes ele diz, para que eu vou assistir aula de bioquímica? Para que eu vou assistir aula de... Eu vou saber o ciclo de Krebs. Pois é. Tem até alguns memes, né, agora recentes, que o pessoal fazia. Só sai da quarentena quando... Só sai do confinamento quando aprendeu o ciclo de Krebs. E aí, ferrou, não vai sair nunca. Então, assim, como é que a pessoa vai entender a medicação que você está passando, a interação, por que é que eu passo tal remédio, por que é que eu passo aquele outro, se eu não entendo bioquímica, se eu não entendo biofísica, se eu não entendo anatomia, fisiologia, embriologia, todas essas matérias do básico. Aí eu acho que vocês, como professor da área de farmaco, de terapêutica, que pegam justamente esse aluno na parte intermediária, né, porque assim, ele já viu alguma coisa do básico, ou pelo menos esteve presente de corpo, né, nas aulas. No pós-festa. Tá ali no meio e vai para a clínica. Então, é uma das coisas que eu bato muito com eles, é essa condição de que ele não pode ser um mero replicador de receitas de remédios. Então, ele aprendeu lá que para exodontia usa remédio tal, tal e tal, e aquela receita é para tudo. Então, o paciente chegou com essa receita. Para aquele outro, aquela receita. A mesma coisa, não passa diferente. E não é assim. Né? Então, eu acho que esse panorama realmente vai mudar. Mas diga lá, Pedro. Henrique, eu acho que, como a professora puxou a sardinha para o lado dela, eu vou puxar para o meu também. Puxa aí. Eu fiquei impressionado como a gente é falho em biossegurança. Eu cansei de fazer cirurgia somente com esse óculos e máscara e um gorro. Chegava em casa com o meu óculos sujo de sangue algumas vezes, tocava na máscara de maneira errada, cansei de atender paciente na urgência, sem paramentação, e eu tive a oportunidade de operar alguns doentes nessa urgência, caso de trauma na urgência, e fiz o teste com o Face Shield, que era um dispositivo, na verdade, que já está disponível há muito tempo. Se você for nos centros de fora, nos Estados Unidos, na Europa, a boa parte opera com Face Shield, e a gente nunca se preocupou em usar. E aí eu fiz o teste, eu me espantei com a quantidade de gotículas que tem na viseira de proteção. Então, assim, eu pretendo ser infinitivamente
mais rígido com a minha própria biossegurança. Mais bioseguro. Cansei de chegar de plantão de cirurgia e abraçar minha filhinha de 6 meses. Não faço mais isso. Estou tirando a roupa antes de entrar em casa. Então, assim, eu acho que isso aí... Olha aí na câmera do elevador, viu? Já estou com medo de levar para perto, porque já aconteceu. Mas é verdade. Mas é isso aí. A gente negligencia muito e não sabe. Eu estava falando ontem isso na live. O Face Shield, né, ele já é usado há muitos anos. E eu digo, na época de faculdade, eu tenho 20 anos de formado, então mais ainda tempo de graduação. Na graduação eu já usava, porque eu e mais uns 3 ou 4 lá que tinham, porque como usava óculos, usar o óculos de proteção sobre o óculos de grau é muito ruim. E aí a gente usava a gente usava já a viseira, né, naquela época, mas não pelo aerosol. Por comodidade. O problema era porque na clínica integrada da faculdade só podia atender se a gente tivesse com óculos de proteção. E o óculos era uma desgraça para mim, então eu usava. Tanto que aí depois que eu perdi e comecei a atender no meu consultório, que aí vai aquela história, né? Meu consultório, minhas regras, então não fazia aquilo. Eu já tive outras medidas, como eu já falei aqui, né? Que, por exemplo, o jaleco de pano eu já não uso há muitos anos. Os pacientes são sempre com jaleco descartável. Já tenho alguns outros cuidados, já de muito tempo por conta disso. Eu ressalto muito, por exemplo, a gente fez inclusive um trabalho de iniciação científica lá na faculdade a respeito disso, sobre a quantidade de peças de alta rotação que os dentistas normalmente têm. E normalmente só tem 1 ou 2, mas atende 20 pacientes. E eu digo, ou seja, faz isso, né? Então, assim, não está tendo uma esterilização, né? Não tem. A gente brinca de esterilizar, a gente brinca de... Ô Henrique, e os ortodontistas que têm um amor tão profundo pelo alicate que aquele alicate nunca viu autoclave, na maioria das vezes? Pois é. Não, aí, assim, jaleco é o que eu falo mais. O pessoal vai no congresso, gasta uma fortuna nos jalecos da marca tal, da outra marca, não sei o quê, e usa aquelas toucas de oncinha, de não sei o quê, né, toda chique na moda, mas aerosol ali para todo canto. Exatamente. Um outro trabalho que a gente fez agora de iniciação, a gente fez a mensuração do raio de vaporização desses aerosóis de caneta de alta rotação. A gente fez isso no ano passado. Não tinha nem pensado em pandemia ainda. Mas eu sempre achava essa curiosidade. A gente fez o trabalho medindo, a gente chegou a 1,5 m a 2 metros, dependendo da direção. Então, até 2 metros de distância de aerosol. E a gente está ali a 30, 50 centímetros de distância. Dentro da boca, né? Quando não tá, porque a maioria não faz aquela posição correta, né? A maioria vai lá todo torto para dentro da boca do paciente. Então, a gente está muito exposto a essas gotículas, ao aerosol, enfim. Né? A gente sai pulverizado. E esses hábitos, Pedro, como você falou, realmente mudam. Hoje, eu já tenho assim, um pouco disso na cabeça e minha mulher está mais na neura disso do que eu. Então, antes de entrar, quando eu bato na porta, assim, primeiro eu já estou entrando só pela área de serviço. A porta da frente ninguém entra mais. Pela área de serviço, já todo mundo já despide, já deixa tudo ali fora, não sei o quê. Já entra pelado, já. O que já se gastou de álcool aqui em casa, eu estou com medo até de riscar fósforo, porque é álcool em todo canto. Mas, assim, a gente vai entendendo a coisa, né? E o cirurgião, ele tem O cirurgião, isso eu me incluo, a gente tem um pensamento meio... Hoje eu vejo que é idiota, no sentido de querer ser o jacarezão e, não acontece. Coincidentemente, né? Eu estava revendo as fotos do meu HD externo esses dias, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma foto da minha época da residência. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas estão conseguindo enxergar essa fotografia? Deixa ele compartilhar aí. Então, assim, essa foi uma cirurgia que a gente fez na residência, uma ressecção de tumor, esse era o meu R-imagem na época, e a gente achava o máximo isso. A cirurgia foi demais, a gente arrancou o tumor, sangrou, aquela batalha, e hoje eu tô vendo que esse pensamento, isso aí era o máximo pra gente. E eu lembro que a gente ainda brincava que quem afastasse o rosto estava fora da cirurgia, era fraco.
Então, assim, é um pensamento hoje que eu estou condenando 100%. Não quero isso aí para mim mais, não. Passou essa fase. Pois é, o que tinha de pegar já pegou, né? Já pegou. Agora mais não. Mais nada agora. Mas é verdade, a gente vai mudando muito, né, essas condições. A gente vê falando aí profissionais que tinham 20 anos, 30 anos, 40 anos de formado, às vezes não usavam mais nem luva. Não usava luva, né? E eu tive professores que na faculdade era obrigado a usar, que a gente via essa dificuldade, mas no consultório mesmo não usava luva. Não usava, E o próprio paciente aceitava isso também. Sim. Né? Hoje, já é o contrário. Hoje o paciente não aceita nenhuma manicure sem luva. Então, hoje é interessante isso, porque assim, na época, eu escutei pacientes dizerem, quando a gente ia com luva, dizer assim, eu sou limpinho, o senhor está pensando que eu tenho alguma doença para estar botando essas coisas todas? Né? E hoje é o contrário, ele já olha todos, o senhor não vai trocar essa luva não, o senhor pegou com a luva no refletor, o senhor pegou com a luva não sei aonde. Então, o paciente também vai se interagindo nas redes sociais, enfim, nas mídias e vai se informando disso. Então, é a cobrança cada vez maior. É o que eu digo, os alunos hoje têm uma responsabilidade muito maior. Né? A gente já tinha que fazer de biossegurança e hoje, agora, essa nova era triplica isso aí. Se prepara, porque agora vai ser... Eu falo para os meus alunos na graduação que ser dentista hoje é muito mais difícil do que 20 anos atrás. Com certeza. E não é nem no quesito econômico. Não. É no quesito sistêmico dos pacientes e dos desafios que a gente tem aí. Todo o acesso. Eu recebi ontem um meme que eu achei interessante. Imagina essa pandemia, né, parece que era 10 anos, ou era, sei lá, acho que era 10 anos atrás, em que a gente não ia ter smartphone, não ia ter nada, era até aqueles Nokiazinho, não sei o que, só ia ter o jogo da cobrinha, né? O jogo da cobrinha, o Snake. E aí eu disse, eu acho que seria até interessante, porque talvez a gente não fosse bombardeado com tanta besteira, né? Tanta coisa, né? No WhatsApp, e aí, às vezes, acaba nos impressionando também, e aí vai gerando esses problemas psicológicos, essas neuras que a gente, às vezes, vai fazendo, umas necessárias, outras não. Sim. Né? E tanta desinformação que se acaba compartilhando. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente teve essa preocupação de, na programação, a gente colocar justamente pessoas que tinham uma experiência, um know-how dentro disso, para a gente poder perguntar adequadamente a quem entende da coisa a resposta para ser dada. Porque a gente vê muito essas informações e acaba se popularizando. E aquela história, uma mentira falada muitas vezes acaba virando uma verdade. Né? Verdade. Então, essa foi uma das nossas grandes preocupações. E aí fico muito feliz da gente poder ter tido essa oportunidade de ter... não vou ficar chamando também de senhora, não, porque apesar de todo o respeito da profissão, mas não a vejo com essa idade para estar sendo, né, a senhorinha, daqui a pouco tá muito obrigado. Grupo de risco, Covid, não sei o quê. Fico muito feliz por isso. Né? Mas assim, de que você possa ter assim compartilhado tudo isso com a gente hoje. Eu que agradeço, foi ótimo. Trocar experiências sempre bom. Quem teve a oportunidade de assistir essa aula hoje, acho que entendeu uma série de coisas da farmacologia. E vamos sim, professora, pensar outras atividades, outros eventos. Essa parte da farmacologia, eu digo também muito aos meus alunos, eu digo, olha, o que faz você passar em concurso não é estudar cirurgia. Eu também faço cirurgia, né? Sou cirurgião, implantodontista, mas na academia hoje eu me dedico mais à parte da anatomia. E aí eu digo muito a eles, quem vai fazer vocês passarem no concurso é saber farmaco, é saber anatomia, é saber fisiologia, é bioquímica, é legislação, é SUS, é isso que vai fazer, porque as questões de cirurgia, todo mundo que gosta de cirurgia vai estudar cirurgia. Por mais que batam no SUS, né? Pois é o que vai fazer você fazer passar, porque todo mundo vai estudar aquele mesmo tema. Então, quem vai fazer um concurso para dentística, todos os preparos daquela ali, o cara vai saber tudo. Adesivo, não sei o que e tal, sabe tudo. O tempo de polimerização, aquelas coisas todas. Mas, hoje, se você vai fazer um concurso e sabe uma farmacologia, o que é SUAS, o que é SUS, o que é NOAS, o que é aquele negócio todo, Deus benza, né?
mas é o que faz você realmente passar nisso. E foi até um questionamento que eu fiz na turma de odonto hospitalar esses últimos dias. Eu disse, olha, quando a gente vai fazer a administração de um soro glicosado hipertônico, se eu pedir para que ele seja 10%, quantas ampolas vão ser colocadas? Né? Então, não é só simplesmente chegar lá e meter as ampolas para fazer, porque o volume tem que ser batido, tem que fazer o cálculo, que não sei o quê. Exatamente, aí tem que fazer a continha e não fica tão fácil. Né? Não fica tão simples assim. É a mesma coisa do anestésico com relação ao vasoconstrictor. Então, o pessoal às vezes acha que é muito simplório. Ah, isso aqui não precisa não, eu faço aqui, eu decoro isso aqui, aquele macete e pronto. Né? Então, para a vida é muito importante isso. Então, pode ter certeza, professora, se você me der esse cabimento, vou explorar outras vezes. Vamos combinando para a gente participar mais. Virtual, deixa eu já agradecer. Virtual e presencial. Sim, não, pois tem que ter as duas coisas. Agora vamos lutar para passar. Eu acho que a gente ainda consegue fazer mais um virtual, mas vamos torcer para passar logo isso, né? Porque eu acho que está sendo muito angustiante para muitas pessoas. Acho que para todas, vamos dizer. Até as crianças sofrem. Dos idosos a gente não vai nem falar. Mas eu já queria também agradecer ao professor Pedro Jorge, professora Ju, por essa noite maravilhosa. O Pedro ontem foi aniversário dele, viu? Essa semana foi a live dos aniversariantes. Parabéns, ontem professor! Foi da Cris Miura, o Pedro também, então, né? Tá devendo a cerveja do aniversário, viu, Pedro? Deixa eu deixar o meu beijo aqui para você, Ju, bem grande. Eu agradeço o convite também. Obrigado. Um carinho enorme que eu tenho por você, tá? Um beijo. Pode falar, professor. Beijo. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado a todos pelo convite. Professor Henrique, prazer estar aqui com vocês. Os alunos que ajudam a Liga a caminhar, na verdade, um grupo de alunos que estão aí à frente, a Liga de Odontologia Hospitalar também muito bem cabeçada e bem conduzida pela professora Carminha, professor Henrique. É sempre um prazer contar, podem sempre contar comigo, vai ser o maior prazer. Me tenho aqui como um amigo e um colaborador indireto, que eu não gosto de me envolver muito nas burocracias, vocês já sabem. Professora, mais uma vez, uma aula excelente, uma aula muito pontual, serviu para engrandecer muito esse evento. É mais interessante que fosse de maneira presencial, mas a tecnologia está aí para ajudar a esses pequenos. Mais uma vez, a minha gratidão a São Leopoldo, a instituição onde eu fiz o meu mestrado e que eu tenho muito carinho também. Okay. E o Centro Universitário Tiradentes, não podia deixar de citar aqui, né? Se não, passe no RH depois, viu? Ok, eu vou encerrar a parte da gravação, tá, gente? Para a gente se despedindo, lembrando aos alunos que assinem